sou a Lourdes Kemper, eu resido aqui no município de Cacoal desde 1971. Em 1959, nascia em Vidal Ramos, Santa Catarina, uma menina que carregaria em si a força da memória e o dom da arte, Maria de Lourdes Kemper do Prado. Filha de Pedro e Otília, cruzou o Brasil em um caminhão pau de arara, até chegar com a família ao então território federal de Rondônia. O destino, a Fazenda Castanhal, em Cacoal. O sonho, construir um futuro. Professora, historiadora, artista plástica e escritora, Lourdes eternizou em palavras e pinceladas a vida de um povo que, mesmo sem asfalto ou internet, cultivava a esperança. Registrou histórias, contou verdades, deu cor e memória, foi voz dos pioneiros, guardiã das raízes, apaixonada pela terra que a acolheu. Porque quando nós chegamos, ainda não existia a Vila de Cacoal. Existia o Zé Cassimiro, que morava ali no Tamarupá. A igreja matriz aí hoje, ela foi iniciada aí com o Padre Franco, né? Ele começou as suas atividades aqui, permaneceu um bom tempo, foi embora, retornou. E é uma figura assim lendária na história de Cacoal. Ali próximo do Bar Esporte, veio um circo e veio em 1973, 74, José Augusto, esse cantor famoso que é hoje, um rapaz que veio de ônibus, ele cantou ali naquele circo, tá? O Fernando Mendes, o Amado Batista, o Edelso Moura, esses meninos estiveram todos aqui na época que era o começo de Cacoal. Eu lembro que lá onde é o cinema, que agora até foi desmanchado o cinema, ele tinha um palco assim, o Amado Batista fez uns shows aí, assim com 50, 60 pessoas, né? A gente assistia a televisão, a programação era com um mês depois, né? As minhas primas escreviam contando o final de tal novela. Então, por exemplo, Jornal Nacional. 30 dias depois a gente assistia. A Copa do Mundo da Argentina, nossa, já tinha acabado, fazia tempo. Aí que a gente foi ver o final da Copa do Mundo. A primeira transmissão ao vivo aqui foi em 1982, um grande prêmio no Canadá, e que logo em seguida seria a Copa do Mundo da Espanha, então foi a primeira transmissão ao vivo da televisão. Caso contrário, você assistia assim, muitos dias depois. No tempo em que as notícias demoravam para chegar, a Lourdes estava lá, fazendo a história acontecer na hora, com a tinta dos pincéis, com os livros e com as palavras. Ela era uma ponte entre o passado e o presente, alguém que entendia o poder de contar e conectar as coisas. E ela gostava muito de pintar flores, a Lourdes adorava flores, né? Como você pode ver aqui. Isso aqui também é coisa que ela fazia, né? Ela sempre tinha um espírito artístico muito afluído, né? Então ela não se conformava só com as telas. As telas, elas contam os principais momentos da história de Cacoal. Os quadros da Lourdes não são apenas paisagens bonitas, são como documentos vivos, cheios de histórias. Junto com as telas veio o livro, e com o livro a gente teve certeza de que as raízes e a história de Cacoal nunca seriam esquecidas. Ela pintou e escreveu para que a gente sempre se lembrasse de onde veio. Na política, lutou pela educação. Há 20 anos atrás, poucas pessoas davam importância à instalação de uma escola que atendesse ou que passasse o conhecimento de uma língua estrangeira. Hoje é uma necessidade. Se você quer sobreviver no mercado, você não tendo conhecimento ou noções de uma língua estrangeira, noções de informática, você não vai, com certeza, sobreviver nesse mercado competitivo. No livro, exaltou o povo. Na arte, eternizou uma época. E na história, deixou um legado. Porque, como ela mesma dizia, história não se discute, se respeita. Em cada cantinho de Cacoal, você encontra um pedacinho dela. Uma história, uma lembrança que a Lourdes Kemper deixou. A Lourdes não só viveu a história de Cacoal, ela fez questão de que a gente nunca mais a esquecesse. A vontade de aprender e o amor pela educação transformaram aquela menina simples da roça numa professora. E depois, numa das pessoas mais importantes e ouvidas da cidade. Lourdes Kemper acreditava que o conhecimento podia mudar tudo. E ela dedicou a sua vida a isso, abrindo portas para muita gente. E quando nós mudamos para a linha 3, né, a vida na época era muito difícil. E ela sempre tinha aquele lado peão, que a gente chamava dela, né? Vestia uma bota de borracha,
ia para a roça junto com os empregados que o pai tinha, né? Então isso chamava atenção também porque ela sempre queria dar um algo a mais, né? E ela tinha aquele lado que ela queria o desenvolvimento dela, e ela começou a buscar na educação uma forma de se sobressair, né? Ela vinha para Cacoal fazer faculdade, né? Ela fez o magistério, né? Para virar professora. Aí começou a dar aula na escolinha do sítio, lá da linha. Quando virou vereadora, a Lourdes defendeu com unhas e dentes a educação no campo. O projeto Procampo virou um exemplo para todo mundo. A briga por mais igualdade começou ali, naquela terra vermelha da linha 3, mostrando que grandes mudanças podem nascer nos lugares mais simples. Tanto é que a Lourdes hoje, se nós andarmos no comércio de Cacoal, você encontra muita gente. Ah, a professora Lourdes foi minha professora, que o Procampo ele universalizou o primeiro grau na época e acabou atingindo muita gente que estava parado, que não estava estudando, que tinha parado porque não havia possibilidade de estudar, porque não tinha escola regular na época. Então esse trabalho ela fez. Hoje em dia ainda, como eu sou advogada, eu atendo clientes que foram alunos dela e como eles falam, a visão que eles têm dela, né, do que era Lourdes para as pessoas de fora, que buscavam o conhecimento e como ela soube passar isso aí. Então, era uma característica muito marcante dela. As primeiras escolas de Cacoal, que eram todas feitas pela própria comunidade, chão batido, coberto de talbuinha, às vezes não tinham nem paredes, e ali estudava, era tudo assim improvisado, né? Mas havia um sentimento de união entre os primeiros moradores daqui. Eu fiquei com apenas com a quarta série até 1981, quando então eu lia na igreja, participava, fazia parte do grupo de jovens, e foram fazer uma escola na linha 3 e me convidaram para ser a professora, porque eu sabia ler e escrever. E eu peguei uma turma, né, uma sala de multisseriada com as 4 séries, que tinham alunos de primeira a quarta série, tinha muitas coisas que eu não sabia. Aí, de repente, eu descobri que eu precisava aprender. Aí eu comecei a fazer o supletivo em Cacoal, eu vinha de pé até no Castanhal, lá pegava uma carona e fiz o supletivo de 5ª a 8ª série. Aí, em 1983, eu mudei para a cidade para fazer o magistério. Na casa que antes era cheia de risadas, cheiro de tinta e histórias contadas no fim da tarde, hoje mora uma saudade. Foram 36 anos de uma vida inteira compartilhada de muito amor e luta. Mas mesmo sem ela fisicamente, a Lourdes continua aqui, em cada lembrança, em cada pedaço de Cacoal. É como se ela nunca tivesse ido embora. Eu sou suspeito para falar, porque eu e a Lourdes convivemos, tivemos juntos por 36 anos até ela nos deixar, nos deixar, não é exatamente isso, mas até ela voltar para a casa do pai, e nós constituímos família, tivemos 3 filhos, brigamos, choramos, fomos felizes. Eu que não lembro da minha mulher, me dá saudade. E ela tinha aquele lado entre nós, né, da família, irmãos, né, aquele porto seguro, sempre que alguém tinha alguma dificuldade ou a família tinha alguma dificuldade, ela sempre estava ali para tentar resolver, né. Depois que a mãe partiu, né, ela se tornou uma espécie de mãe de todos, né. A casa dela aqui sempre foi um ponto de referência para nossas reuniões, né, datas comemorativas, sempre aqui era um local de encontro da família, né. Valeu, amado, porque brigamos, não posso mais viver assim, sempre chorando. Lourdes Kemper nos deixou em 2022, depois de uma batalha contra o câncer. Mas a luta mais importante dela não foi contra a doença, foi pela memória, pela educação e pela arte. Essa luta ela venceu. O que a Lourdes deixou continua iluminando o Cacoal, inspirando todo mundo a valorizar a história, a cultura e o saber.